qual dos processos merece mais ser campeão? O processo da Inter, que quando recebeu a final lá em 2016, não disputou nem a Champions, né? A Inter que passou os anos de 2010 na lama, assim, sendo nona, décima colocada no campeonato italiano, ninguém dava mais nada para a Inter. Foi comprada por chineses malucos, hoje foi revendida e trilhou o caminho certo, né? E conquistou 2 títulos italianos, mais Copa da Itália, foi a final há 2 anos atrás contra o Manchester City. Esse processo de reconstrução da Inter ou o processo no PSG liderado pelo Luiz Henrique, de construir de fato um projeto esportivo, não comprar talentos, mas não é nem formar, né? O PSG continua comprando talentos, Barcola, Doué, Dembélé, Vitinha, Nuno Mendes, mas diferentemente o Krivolaxteia, o Donnarumma, mas é bem diferente do que foi com o Mbappé, Messi, Beckham, Ibra e tudo mais. Então, qual desses 2 processos merecem mais? O da Inter de reconstrução orgânica ou do PSG que teve que corrigir a rota e hoje o famoso PSG Underground tá aí na final em Munique? Cara, sendo bem sincero, eu sou muito suspeito a falar nessas situações. Quem merece mais, né? Eu acho que se chegou, realmente é porque tá merecendo. E assim, temos pontos positivos, né? Para os 2 lados. Uhum. Mas uma coisa assim que eu quero deixar bem claro. O que eu nunca entendi do PSG era essa situação de gastar aqui. Tenho 100% de investimento. Eu vou gastar 70 em um jogador. Eu acho que, um termo que eu costumo dizer, né? Minha avó cantando Padre Marcelo sabia que isso não ia dar certo, cara. Entendeu? Infelizmente, a minha avó que não acompanha de futebol saberia disso. E não dá pra você fazer isso. Você confiar ali só num jogador ali e esperar que vai dar certo, cara. Não tem como. Agora, você pegando, né? Pegou o Dembélé. Tava em baixa no Barcelona. Você junta isso daí. Uma boa base que o time já tem. O Donnarumma parece que acordou, né, pra vida. Tá voltando a fazer o que se espera dele. Então, assim. E a Inter, né, cara, mostra, né, um termo que a gente tá muito atual hoje em dia, que é o termo da resiliência, cara. Perdi, beleza, vou juntar meus cacos, vou me reconstruir e vou buscar. Então eu acho que, assim, merecimento os 2 têm. Esse ano, já tiveram anos que eu falei, não, esse time aqui merece mais que o outro. Mas esse ano, como eu cravei um tempo atrás, falei que o Barcelona estaria na final. Acabou que o Barcelona não chegou, né? Mas também era um time que, se chegasse, teria todos os méritos. Então, assim, por fim, se a gente for tirar, né? O time que saiu da água pro vinho foi o PSG. A Inter, a gente já espera que a Inter vai fazer. Então, eu acho que por merecimento de tudo que fez na temporada ali, eu acho que o PSG, se eu tivesse que dizer alguém que merece mais, esse alguém seria o PSG. Entendi. Falando um pouquinho do jogo, das nuances que a gente pode ter, a gente tem, você falou da resiliência da Inter, não só de projeto esportivo, mas a Inter é muito resiliente em campo também, né? Sim, sim. As eliminatórias contra o Bayern, contra o Barcelona, mostrou isso. De uma Inter que foi duramente atacada, golpeada e mesmo assim se manteve em pé e conquistou as suas vagas, né? Tanto para as semis e para grande final no sábado. Então a gente tem de um lado uma Inter que normalmente consegue se modificar taticamente em campo, sempre joga com os 3 zagueiros, mas de vez em quando o Dumfries volta para fazer essa linha de 4, ou o Dumfries e o Di Marco voltam juntos, ou cada um isoladamente, né? Então a gente tem uma Inter um pouco mais reativa e um PSG que, apesar de saber muito bem se adaptar ao jogo contra o Arsenal, de ser também reativo, é um time que vai pegar a bola e vai pra cima, é o que a gente viu contra o Liverpool. Sim, sim. Que em fevereiro era disparadamente a melhor equipe da temporada, ninguém imaginava que o PSG ia amassar o Liverpool, o PSG amassou. Fora que o próprio elenco do PSG pede isso, né? A gente tem laterais como Hakimi no Mendes, Vitinha, Fabian Ruiz, Dembélé, Doué,
Barcola, Krivolaxteia, assim, e zagueiros construtores também. O PSG tem essa vocação mais ofensiva. Eu, Pedro, acredito que esse jogo tem essa nuance de, novamente, a Inter ser resiliente, porque muita gente confunde de você esperar botar um ônibus na frente do seu gol. Sim. Não acredito que a Inter vai fazer isso, não acredito que a Inter vai botar um ônibus na frente do gol dela. Mas acho que a Inter vai esperar mais a iniciativa do PSG, porque foi o que aconteceu contra Bayern e Barcelona. E condicionando ao jogo, a Inter tem uma equipe que se sobressai muito mais nesse esquema do que o PSG. Assim como o PSG tem uma equipe que se sobressai muito mais atacando, preferindo ter a bola e propondo o jogo do que esperar o seu adversário. Então você acredita que essa final em Munique tende a ter essas características ou você acha que pode ter algum nuance diferente aí nesse jogo? Lembrando, jogo único pode ter tudo. Alguém pode ser expulso com 5 minutos e aí mudar toda a configuração de ambas as equipes. Mas caso a final transcorra normalmente, né, sem essa questão de expulsão ou gol muito cedo, você acha que este jogo em Munique tende a ser por aí mesmo, do PSG propondo mais e a Inter esperando um pouco mais com as linhas médias e saindo mais no contra-ataque? Eu acho que, como a gente já falou das outras finais, como a gente tá, o foco hoje são finais, né? Então, eu penso da seguinte forma, eu acho que os dois times têm que se adequar. Beleza que o PSG propõe mais o jogo, beleza que o PSG tem no papel umas peças melhores, principalmente hoje o Dembélé saiu, né, de um péssimo jogador que saiu do Barcelona para um excelente jogador que chegou no Paris Saint-Germain. Candidato a bola de ouro. Não, e é um cara que a gente costuma às vezes pegar só um cara de final de temporada, é um cara que desde que chegou no PSG tá bem. Então assim, os dois times têm que saber, né, que são os dois melhores, os dois chegaram na final. A gente assistiu as semifinais foram maravilhosas. Então assim, os dois times têm que saber, eu ataco mais, eu defendo mais. Só que se eu demole, o outro time que defende mais vai me atacar, e se eu não souber atacar, o outro time vai me defender bem melhor do que eu esperava, entendeu? Entendi.